Olá, meu nome, Olá, meu nome é Aleph, esse aqui é meu canal Boa Temática. No vídeo de hoje, a gente vai resolver mais alguns exercícios de funções dos testes de verificação do livro Cálculo, volume 1, do professor James Stewart. Eu uso a tradução da 8ª edição. E bom, bora lá. Questão 4. Como os gráficos das funções são obtidos a partir do gráfico de f? Aí ele dá na letra A, y é igual a menos f de x. Bom, o que acontece aqui? Bora imaginar aqui no plano cartesiano o gráfico de uma função qualquer, f de x. Ok? Digamos que esse aí é o gráfico de f de x. Um ponto dessa função, digamos o ponto P, de coordenadas AB, né, ou seja, A, B, é tal que A é igual a f de B, certo? Por isso que esse ponto pertence ao gráfico da função. Ou seja, quando ele fala que o y é igual a menos f de x, se a gente fosse fazer isso com essa função e definisse g, a função que é menos f de x, g é menos a f, ou seja, no caso da g, y é igual ao g de x, esse ponto P estaria onde? Bom, ele teria o mesmo A, só que o ponto P não, né? O ponto correspondente no gráfico da G. Ele teria o mesmo A, só que o B seria menos B. Bom, se o B está cá em cima, ele estaria aqui, o menos B, certo? E o ponto seria esse aqui. Imaginando, digamos que esse ponto aqui chame P', ok? Esse é ponto P'. Imaginando isso para todos os outros pontos do gráfico, fica sempre simétrico com relação, vou escrever aqui o eixo x, fica sempre simétrico com relação ao eixo x. Por quê? Porque o A vai ser sempre mantido, mas o B vai ter o sinal trocado. Então, onde a F é positiva, a G é negativa. Então, se o ponto PAB está lá no gráfico da F, o ponto no gráfico da menos F vai ser A menos B. E isso acontecendo para todos os outros pontos. Então, seria um gráfico refletido ao redor do eixo x. O gráfico de y igual a menos f de x é a reflexão do gráfico de f ao redor do eixo x. Ok? Letra B. Y é igual a 2f de x menos 1. Bora usar um raciocínio parecido com o que a gente usou na letra A e imaginar aqui um ponto que pertence ao gráfico de uma função. Digamos, esse ponto aqui. Mas aqui está muito longe. Esse ponto aqui. Ok? De coordenadas A e B. Bom, se esse ponto pertence ao gráfico da F, aqui o B seria f de A. Esse lugar aqui. Ok? Então, o ponto A é f de A. Só que agora ele não quer que o y seja o f de A, ele quer que seja 2f de A menos 1. Então, o 2f de A vai estar mais ou menos aqui, certo? Peraí, não precisa desenhar isso aqui. 2f de A tem mais ou menos essa altura. Só que não é simplesmente 2f de A, é 2f de A menos 1. Digamos que uma unidade aqui venha mais ou menos aqui. Então, digamos que ali seja o 2f de A menos 1. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A gente tem, primeiro, é como se o eixo y esticasse, todos os valores nele, né? Todos os valores da função dobram, então ele é expandido em 2 unidades, e depois a gente, depois dessa expansão, subtrai uma unidade. Ou seja, o gráfico de
y igual a 2f de x menos 1 é o gráfico de f de x igual a y igual a f de x, expandido no eixo y por um fator de 2, e depois de expandir, né, como se o eixo y ficasse mais esticado por um fator de 2, ele é também transladado uma unidade para baixo. E transladado uma unidade para baixo. Agora, letra C. f de x menos 3 mais 2. Vamos imaginar como é que fica isso aqui. Bora fazer isso aqui de uma outra forma. Bora tentar imaginar quais são as translações. Primeiramente, aqui, no argumento da função, a gente tem x menos 3. Ou seja, esse argumento é zero em x igual a 3. Ok? Então é como se a gente pegasse a origem do gráfico e transladasse ela 3 unidades para a direita. É isso que eu estou querendo dizer com esse x igual a 3. E, além de fazer isso, ainda pega esse resultado e coloca mais 2. Ou seja, translada ele 2 unidades para cima. Então, se a gente tem aqui o plano cartesiano, é como se a gente traçasse uma nova origem no ponto x igual a 3, y igual a 2, como se a gente traçasse aqui a nova origem. Digamos que aqui seja o eixo x' e aqui seja o eixo y'. Daí, qualquer gráfico que a gente quiser desenhar aqui agora, basta desenhar considerando que aqui é a origem, e esse vai ser o gráfico da nova função construída na letra C, que é y igual a f de x menos 3 mais 2. Ou seja, o gráfico de y igual a f de x menos 3 mais 2 é o gráfico da f, da y igual a f de x, transladado três unidades para a direita e 2 unidades para cima. A gente vai conseguir visualizar bem essas translações e essas expansões no exercício 5, que é o próximo. Questão 5. Sem usar uma calculadora, faça um esboço grosseiro do gráfico. Na letra A, a gente tem y igual a x ao cubo. Bom, y igual a x ao cubo é um gráfico mais ou menos assim. No lado direito, na parte positiva, ali no primeiro quadrante, ele cresce como se fosse uma parábola, só que mais estreito. E aqui, na parte negativa, ele fica negativo e decresce. Simétrico com relação à origem, né? Simétrico ali ao... Se a gente olhar para o primeiro quadrante, o terceiro quadrante fica a mesma coisa que ele. Simétrico. Ok? Com relação à origem.
Agora, letra B. Y igual a x mais 1 ao cubo. Bora tentar imaginar aquela coisa dos eixos, dos eixos que a gente cria, né? Como é que ficaria? Se ali é o eixo x, aqui é o eixo x, ali é o eixo y, x mais 1. Então, isso significa que para esse argumento aí ser zero, a gente tem que ter x igual a menos 1. Então, a nossa nova origem vai ser uma unidade transladada para a esquerda. Ou seja, a gente precisa traçar o eixo y um pouco mais à esquerda, pegando aqui no x igual a menos 1. Isso, esse eixo y'. Ok? E aí, como é que fica o gráfico? Basta que a gente desenhe o gráfico considerando esse novo eixo. Como assim? Desse modo. Como se a gente estivesse desenhando o gráfico de x ao cubo normalmente. Só que tomando como origem, não a origem do plano cartesiano, mas sim a interseção desse eixo que a gente criou, y' com o eixo x, já que nenhuma translação precisou ser feita com o eixo x. Bora calcular também as interseções, não, né? A interseção do gráfico com o eixo y. A gente já viu que com o eixo x é no x igual a menos 1, e com o eixo y. Bom, com o eixo y é onde x é 0. Então, se x igual a 0, então o y é igual a 0 mais 1 ao cubo, que é igual a 1 ao cubo, que é 1. Da forma como a gente desenhou aqui, não fica muito bem para representar, mas esse gráfico vem aqui, toca aqui no 1, no y igual a 1, e desce ali. Ok? Mais ou menos assim. Letra C, y igual a x menos 2 ao cubo mais 3. Vamos fazer a mesma coisa. Traçar o eixo y, traçar o eixo x. E agora a gente imagina onde estariam os eixos que a gente precisa construir para centralizar a origem desse gráfico. Bom, aqui no argumento da função a gente tem x menos 2. Então, a origem, o zero ali, seria no x igual a 2. Que é aqui. Ok? X igual a 2. Aqui. E o y vai 3 unidades para cima. Então a gente sabe que agora basta desenhar o gráfico de x ao cubo centralizado aqui. Para o desenho ficar melhor, bora encontrar a interseção desse gráfico, tanto com o eixo x quanto com o eixo y. Primeiro, para encontrar a interseção com o eixo y, basta calcular onde x é 0. Então, a interseção com y basta a gente considerar x igual a 0. Então fica 0 menos 2 ao cubo, menos 2 ao cubo, mais 3. O y igual a esse valor. Menos 2 ao cubo, menos 8, mais 3, menos 5. Então a gente sabe que vai ser no y igual a 0,
x menos 5, x igual a menos 5. Ok? Então, vai ser cá embaixo. Digamos que aqui seja o menos 5. O gráfico vai ter que tocar ali. E para que o y seja 0, para a gente saber a interseção com o eixo x, vou colocar aqui OY para a gente saber que é o eixo y. Interseção agora com OX é quando y é 0. Então fica x menos 2 ao cubo mais 3 igual a 0. Para resolver isso aqui, bora subtrair 3 dos dois lados. Fica x menos 2 ao cubo igual a menos 3. E agora a gente pode tirar a raiz cúbica nos dois membros. Fica raiz cúbica de x menos 2 ao cubo igual a raiz cúbica de menos 3. Na direita, raiz cúbica de x menos 2 ao cubo fica x menos 2. Raiz negativa, né? Não precisa nem considerar o módulo, raiz com índice ímpar. Do outro lado, raiz cúbica de menos 3 é a mesma coisa que raiz cúbica de menos 1 vezes 3, que é raiz cúbica de menos 1 vezes raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1, e raiz cúbica de 3 a gente desconhece, então vamos escrever como raiz cúbica de menos 3, ou seja, se x menos 2 é igual a menos raiz cúbica de 3, x é igual a 2 mais menos a raiz cúbica de 3. Mais menos a raiz é menos a raiz cúbica de 3. Então a gente sabe que tem que intersectar nesse ponto. Fazendo agora o esboço do gráfico, deve ficar mais ou menos... Aqui tem que subir bastante. Aqui seria o 2 menos a raiz cúbica de 3. Esse ponto. E aqui ali sobe. Ok? Letra D. Y igual a 4 menos x ao quadrado. Esse aqui é bem fácil. Menos x ao quadrado é a parábola x ao quadrado refletida ao redor do eixo x. Então, seria assim, né? Se fosse simplesmente a parábola refletida. Só que não é isso. Ainda somando 4 unidades, ou seja, a gente tem que trasladar essa parábola 4 unidades para cima. Ok? E a gente sabe que se menos 4 menos x ao quadrado é igual a 0, então menos x ao quadrado é igual a menos 4, daí x ao quadrado é igual a 4, portanto x é igual a mais ou menos a raiz de 4, que é mais ou menos 2. Então esse gráfico tinha que até estar um pouquinho mais estreito, mas aqui é somente um esboço. Ele toca aqui no 2, menos 2, e aqui em cima no 4. Ok? Letra E, y igual a raiz de x. Bom, y igual a raiz de x, raiz quadrada é a inversa da função x ao quadrado. Contudo, essa função não admite inversa, a função x ao quadrado, em todo o domínio. Ela só vai admitir inversa na parte positiva. Porque a gente não teria como ter inversa para essa parte de cá, né?
por causa da definição da função raiz quadrada. Bom, se esse aqui é o gráfico de x ao quadrado, o que é que a gente tem que imaginar? Para imaginar a inversa de uma função, simplesmente trace a identidade aqui, y igual a x, porque o gráfico da inversa tem que ser simétrico com relação à reta y igual a x ao gráfico da f. Então, para traçar o gráfico de raiz de x, basta traçar o gráfico simétrico ao gráfico de y igual a x ao quadrado, que é mais ou menos assim. Certo? Simétrico. Aqui está parecendo que ele está com assíntota, mas não está não. Ele sempre cresce. Ok? Esse aqui vai ser o y igual a raiz de x. Por que a gente faz isso? Porque se a gente tem um ponto AF de A no gráfico da f, né? Se AB é um ponto do gráfico de uma função f, então BA é um ponto do gráfico de f-1, que é a inversa. Se f-1 existir, claro. Se existir, estiver bem definida naquele ponto. Ok? Letra F, y igual a 2 raiz de x, fica como? Se aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, o gráfico de raiz de x a gente já viu que é assim. Ok? Agora, se o gráfico é y igual a 2 vezes a raiz de x, por exemplo, se aqui é 1, a gente sabe que raiz de 1 é 1. No gráfico da y igual a 2 raiz de x, isso aí tem que ser 2. Então, mais ou menos isso aqui. 2 raiz de x. Como se a gente pegasse o eixo y e fosse expandindo ele, esticando ele. E o que é que aconteceria com o gráfico conforme a gente estica o eixo y quando chegasse na expansão de 2 unidades, por um fator de 2, o gráfico ficaria dessa forma. 2 raiz de x ficaria dessa forma. Letra G. Y igual a menos 2 elevado a x. A gente sabe que o gráfico de 2 elevado a x, ele vem de menos infinito perto do zero. Vai chegando aqui, ele cresce. E aí ele cresce bastante. E aqui ele toca no 1. Aqui ele toca no 1. Que é quando x é 0. Então, mas esse aqui é o gráfico de y igual a 2 elevado a x. O gráfico de menos 2 elevado a x é simétrico a esse com relação ao eixo x. Então fica como? Deixa eu esticar o eixo y um pouquinho mais aqui para baixo, completar ele. Então vai ficar como? Simétrico com relação ao eixo x. Então essa aqui é y igual a menos 2 elevado a x, tocando aqui no menos 1. Por fim, letra H, y igual a 1 mais x elevado a menos 1. Bom, isso é a mesma coisa que y igual a 1 mais 1
sobre x. Ou seja, vai ser uma translação de uma unidade do gráfico de 1 sobre x para cima. Então, bora considerar aqui como é o gráfico de y igual a 1 sobre x, e aí a gente translada esse gráfico uma unidade para cima. Aqui o y, aqui o x, e o que a gente vai fazer é construir aquele eixo imaginário aqui em esse aqui x', passando ali no y igual a 1, x igual a 0. Ok? Agora, bora pensar no gráfico de y igual a 1 sobre x. E aí a gente faz esse gráfico considerando a origem aqui. Certo? Bom, primeiro, o y nunca vai ser 0. Por que o y nunca vai ser 0? Porque não tem valor que faça 1 sobre x ser 0. Apesar de que, do que 1 sobre x, conforme o x fique muito grande, essa fração fica cada vez mais perto de 0, mas nunca dá 0. Agora, se esse x cresce muito negativamente, ele tende a ser 0 negativamente, ou seja, esse gráfico tem algum comportamento desse tipo aqui, um comportamento assintótico com relação a esse eixo x', que é a reta y igual a 1. Ok? Também tem um comportamento assintótico com relação a x igual a 0, porque o x nunca pode ser 0 e essa fração fica cada vez maior, só que negativamente, ela cresce muito negativamente, conforme o x tende a ser 0, negativo ainda, certo? E ele também vai acontecer a mesma coisa na parte positiva desse gráfico, ainda vai ter uma parte aqui. Por quê? Porque conforme o x tende a ser 0 negativamente, essa função cresce muito positivamente com um comportamento assintótico com relação ao eixo y, ok? E conforme o x cresça muito, essa função tende a ser 0. Novamente, chamando a atenção de que a gente está imaginando que aqui é a origem, tá? Então, o gráfico é mais ou menos isso aqui. E aqui é a mesma coisa. Ok? Dividido nessas duas partes. Esse gráfico é o que também a gente sabe que é uma hipérbole, é o gráfico de uma hipérbole. Mas fazer a demonstração algébrica de que isso é uma hipérbole requer tem alguma dificuldade demonstrar que isso aí é o gráfico de uma hipérbole. Ok? Bom, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Isso aí, valeu!